Muito bem, irmãos. Qual o segredo de uma vida vitoriosa sobre as tentações? Este é o tema do vídeo. Veja agora aqui que eu vou orar por vocês, em nome de Jesus, por vocês terem deixado a gente entrar aí no seu lar, e você está no seu celular ou no seu desktop assistindo. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu estou aqui te pedindo perdão por práticas, obra, palavra, por pensamento. Permissão, Deus, para adentrar no teu santuário e falar contigo a respeito desses irmãos que me deixaram adentrar no seu lar para evangelizar a tua palavra. Pai, que o Senhor abra a mente deles e que eles possam, Senhor querido amado, ser ricos, Senhor, em sabedoria, e que o Senhor possa, Deus, abençoar a cada um. Senhor, se alguém estiver enfermo aí, Jesus, no decorrer deste ensino, Senhor, eles serão curados. Se haver uma dor de cabeça, uma bruxaria, uma macumba, feitiçaria, será jogada por terra. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, antes, quero agradecer aqui, quero pedir vocês, inscreva-se no canal, deixe o seu like, clique no sininho, o zap vai ficar aí embaixo, inscreva também no canal Só para os Santos, né? O link vai ficar aí embaixo, e também no canal Jesus Aqui Liberta. Em nome de Jesus, amém? E compartilhe este vídeo. Vamos lá. Qual o segredo de uma vida vitoriosa sobre as tentações? Às vezes você está sendo muito tentado, mas você não tem esperança de receber uma vida, e na sua vida você está vitorioso. Mas nós vamos lá entender um pouco. Pegamos aí Mateus capítulo 4, versículo 1 e 11, até o 11. Vamos ler aqui um pouco da introdução que eu tenho preparado aqui para que vocês possam entender, e vamos entender melhor. Veja bem, logo no início da história humana, né, logo no início da história humana, o livro de Gênesis registra que Satanás, né, tentou Adão e Eva no Éden. A ideia da palavra tentação é a de seduzir alguém para que faça o mal, arrastando o pecado, de forma que a pessoa escolha o caminho errado. Vemos que a Eva escolheu o caminho errado, Adão escolheu o caminho errado, porque foram tentados pelo diabo, mas não prevaleceram. Então eles caíram no golpe, na armadilha de Satanás. Satanás é um bicho astuto, Satanás é uma serpente astuta, Satanás é um ser inteligente, muito mais inteligente do que o próprio homem. Inclusive, ele dá uma inteligência, uma sabedoria aos seus seguidores. Por isso a Bíblia diz, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas vem aqui, vamos lá. Foi exatamente este propósito de Satanás no Éden, né? Que Satanás, ele tinha aquele propósito de derrotar o primeiro casal. Satanás pretendia afastar a raça humana dos propósitos de Deus. Adão e Eva cedem à tentação e se tornam os primeiros seres humanos a pecar contra Deus. E assim Deus estabelece um plano para resgatar a humanidade decaída, enviando seu próprio Filho como nosso Redentor para dar a sua vida por nós, nos livrando da culpa do pecado. Sabendo que Jesus veio para destruí-lo, Satanás, né? Sabendo que Jesus veio para destruí-lo, Satanás tenta afastar Jesus do seu propósito também. Veja que o diabo é um bicho tão astuto, um bicho miserável, um bicho enojado, que ele não sossega enquanto ele não puder levar milhares de almas para o inferno, né? Então veja que Satanás tenta afastar Jesus do seu propósito. A cena descrita neste capítulo 4 de Mateus faz parte de um registro onde o evangelista Mateus procura nos mostrar como Satanás agiu para envergonhar a Cristo, mas o plano de Satanás falhou. Veja que Satanás tem usado seus sacerdotes nas suas sinagogas satânicas, também com essas mesmas estratégias de enganar as pessoas. Eles enganam com folha, eles enganam com luzes, eles enganam com vassoura, eles enganam com velas, eles enganam com anel, com pingente, eles enganam com sal grosso, com enxofre, com sabão da lavandeira, eles enganam com tijolinho, com pá de cimento, com cimento da fertilidade, eles enganam com tanta coisa. É isso que o diabo vem enganar. Enganando o que? Eles te oferecem isso para você ficar preso a estas coisas. Quando você pega essas feitiçaria, você então pecou diante de Deus e você fica preso ao pecado. Então você vai ter que responder diante de Deus pelas suas falhas, né? O seu cedimento da sua vida a Satanás. Então veja bem que o diabo falhou ao tentar enganar Jesus. Jesus prevaleceu.
e a sua tentação serviu para que toda criatura no céu, na terra ou embaixo dela, soubesse que ele é o grande conquistador. Jesus desmascarou Satanás e os derrotou, e por causa da sua vitória, hoje podemos vencer a tentação. Se Jesus não vencesse, nós não seríamos dignos de entrar no reino de Deus. Se Jesus não vencesse, nós não estaríamos entrando no céu. Mas, pelo seu sangue precioso vestido na cruz, ele venceu e nos deu vida eterna. Por isso nós somos tarimbado, e escritos os nossos nomes no livro da vida eterna. Assim como Adão e Eva tiveram que enfrentar o diabo no Éden, Jesus também enfrentou no deserto, em circunstâncias bem mais difíceis. Adão e Eva foram envergonhados e derrotados. Jesus prevaleceu e o seu nome foi glorificado. A derrota de Adão e de Eva comprovaram que o homem sozinho não tem condições de vencer o inimigo. A vitória de Cristo nos mostra que ele mesmo sozinho, num deserto, é um grande vencedor e jamais perderá e poderá ser derrotado. Onde Jesus foi tentado? O verso 1 diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Jesus não foi tentado em um jardim como no Éden, em um templo ou em o seu batismo, que havia acontecido pouco antes, mas no deserto, onde se sentia cansado, só e faminto, e quando estava mais vulnerável. O diabo nos tenta quando na verdade estamos até mesmo santificando melhor ainda. Porque quando nós dedicamos ao Senhor, mais vem as tentações. Quando você ora, jejua e consagra, Satanás está sendo bombardeado. Ele pode estar quietinho lá no seu reino, lá embaixo, e de repente até em reunião, mas de repente ele vê uma explosão grande caindo no inferno. Aí ele começa então a ficar com medo. Os demônios, os seus súditos, começam a correr, se esconder debaixo das mesas ou debaixo de alguma coisa, e ali ficam com medo porque sabe que um santo está orando, está bombardeando o inferno. É assim que funciona. Quando você se consagra, você cada vez mais, você fica forte. E quando você começa a atacar a Satanás, ele se sente que está sendo atacado, então ele vê que você é uma ameaça para o inferno dele. Mas na verdade, se você estivesse atacando a Satanás só, ele correria. Mas ele não corre, ele enfrenta ainda, porque ele sabe que a sua ameaça não é só contra ele, é para resgatar as almas que ele tem levado e está levando para o inferno. Então veja, que quando a pessoa ela está em consagração, quando ela dedica a Jesus, ela é bombardeada pelo inferno também. Mas o Senhor nos coloca aí um escudo, como diz, o escudo, o capacete da salvação, e ele nos blinda com o sangue dele para que as armas do diabo não venham nos acertar. Existem muitas pessoas que passam durante os dias e a noite com dores de cabeça, dores no corpo, e nada se vê, nem médico tira. E nem médico médico não acha. Mas por quê? Porque existe uma palavra lá em Salmo 91, que são setas que voam de dia e de noite. E que são mortandade que assola o meio-dia. Então essas pessoas, elas são atacadas pelo diabo e elas acabam sendo bombardeadas pelo inferno, e muitas das setas acham brecha e aí entra. É por isso que muitas pessoas estão enfermas até hoje, porque essa seta entrou e não saiu. Mas vejamos aqui, o diabo frequentemente nos tenta nessas condições, quando estamos sob tensão física ou emocional. Nós sentimos solitários, cansados, precisando tomar importantes decisões, ou em dúvida, Então o diabo, ele frequentemente nos tenta nessas condições quando estamos sob tensão física ou emocional. Nós sentimos solitários, cansados, precisando tomar importantes decisões, ou em dúvida. Mas ele também costuma nos tentar em nossos pontos fortes, especialmente naqueles onde temos mais tendência ao orgulho. Portanto, devemos estar sempre vigilantes. Jesus nos recomenda em Marcos capítulo 14, versículo 38, onde está escrito: vigiai e orai para que não entreis em tentações, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então o que nós temos que entender, quando a carne ela tenta atacar o espírito é forte para se defender. Então você deve escolher. O espírito é que domina a carne, não a carne que domina o espírito.
Então, nessas alturas, quem é forte é mesmo o Espírito. Apesar de estar no deserto, Jesus estava vigilante também. O verso diz que ele havia jejuado durante 40 dias e 40 noites. Então, para vencer as tentações, cabe a você ir lá naquele vídeo meu e aprender a jejuar e a orar às madrugadas. As orações das madrugadas, ela muda a vida do cristão. As orações da madrugada, ela faz com o cristão que ele se torne um torpedo indestrutível. Então, nós devemos aprender a entender que a oração e o jejum, eles são associados. Jesus orou e jejuou durante 40 dias e 40 noites. Quando estamos em desertos espirituais também, precisamos, estar vigilantes. Precisamos estar excitando, ou seja, exercitando nossa comunhão com o Senhor. Precisamos nos fortalecer através do alimento da sua palavra. Então nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que estar sempre alimentando da palavra de Deus. Porque quando você está alimentando a palavra de Deus, Satanás ele está se enfraquecendo perto de você. É como se fosse aquele filme de Superman e a Kryptonita, ou a Kryptonita, sei lá, Então veja, quando ele tinha algo lá que chegava perto dele, ele se enfraquecia. Ali dá-nos entender que o poder de Deus ele é maior contra o diabo. E quando o cristão está jejuando, está orando, eu quero te dizer que Satanás não enxerga uma carne no cristão. Ele não vê a sua fisionomia cristã, sua fisionomia carnal. Ele vê uma fisionomia tocha viva de fogo. É assim que Satanás então começa a perder e enfraquecer. Então veja bem, Então, o deserto espiritual é as lutas, tribulações que hoje sobrevêm. Então nós temos que estar sempre vigilantes para não cair. Precisamos estar exercitando nossa comunhão com o Senhor. Precisamos nos fortalecer através do alimento da sua palavra. Tenho aprendido que após momentos de regozijo na presença do Senhor, vêm as lutas e provações. Após momentos de regozijo na presença do Senhor, vêm lutas e provações. As tentações de Jesus seguiram-se imediatamente após o batismo. Em seu batismo, Jesus é visitado por uma maravilhosa presença do Espírito Santo. E ali o Pai confirma o seu chamado. E logo após este momento de profundo regozijo, Jesus é levado para o deserto. Então, primeiro, quando nós batizamos, nós vimos uma grande alegria. Depois começa nós passarmos pelo deserto. E o deserto é a faculdade do cristão. Aquele cristão que não passa pelo deserto, de maneira nenhuma, ele vai vencer. E ele, para vencer, ele tem que ser realmente vigilante. Tenho visto que em alguns batismos, que há uma grande manifestação de alegria e gozo da presença do Senhor na vida de muitos. No batismo, muitos cristãos têm a sensação de que estão iniciando uma nova etapa na sua vida. Mas eu quero aqui adverti-lo que também virão lutas espirituais e este é o deserto desta vida. Então você vai batizar, você acha que não vai passar pelo deserto? Vai. As lutas vão dobrar. Se o seu marido não brigava com você, ele vai passar a brigar. Se sua esposa não brigava com você, ela vai passar a brigar. O diabo vai tentar de qualquer maneira destruir você para que você chegue e diz, sabe uma coisa, eu não vou mais para a igreja, eu vou desistir. Você não pode desistir, você tem que continuar, porque o Senhor Deus, ele tem plano na tua vida. Então veja bem, o que estamos querendo aqui dizer, irmão, é que depois de cada momento de vitória, se produz um momento de reação de Satanás. E sempre nessa reação está o perigo maior de sermos atingidos por setas malignas. Algo parecido aconteceu com Elias. Com extraordinária coragem, Elias enfrentou 400 profetas de Baal. Aquele foi um momento de grande regozijo, mas a matança dos profetas de Baal provocou a ira da malvada Jezabel. E esta ameaçou tirar-lhe a vida. Então, quando a gente vai tocando, vai derrotando o diabo, derrotando os adeptos de Satanás, ele fica furioso. Então, ele quer mesmo acabar com a vida da gente. Como nós estamos revestidos da glória de Deus, o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida e nós vencemos ele, porque nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, Jezabel tentou matar Elias. E Elias, que antes havia enfrentado corajosamente os inimigos, agora fugia de quem? De uma mulher malvada. Veja que Elias enfrentou 400 homens, mas fugiu de uma mulher malvada.
né? Então veja só, motivado pelo medo, ele ficou com medo. Não é questão, medo é uma coisa, ser covarde é outra. Eu tenho medo, mas eu enfrento. Mas o medo vai caindo por terra conforme a coragem vai chegando até você. E vai para onde? Elias vai para o deserto, onde começa a entrar em conflito interior. Mas pela misericórdia de Deus, Elias não sucumbiu no deserto. Ali ele foi renovado. Então veja, o diabo começou a atacar, o diabo começou a infligir sua filha, seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu esposa. Você está jejuando e orando? Dobra o jejum, dobra a oração, vai para o deserto orar, vai falar com Deus. Aí quando você reforça, buscar mais munição espiritual, o diabo não aguenta as rajadas que você vai dar contra ele, né? Mas agora falemos um pouco das tentações de Cristo, né? Primeira coisa aqui, a tentação de colocar as necessidades físicas acima das espirituais. Vejamos o que diz Satanás, né? No versículo 3. Então o tentador, Mateus aí, né? 4, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então veja bem, que quando nós estamos na provação, quando nós estamos orando, jejuando, consagrando e dedicamos a nossa vida a Jesus, o que o diabo quer? Fazer com que a gente caímos, né? Fazer com que a gente tropeçamos, né? Tropeçamos, né? Então veja bem, então no entanto, né? O diabo, ele vem para nos tentar justamente quando nós estamos fragilizados na carne. Mas ele quebra a cara que o espírito está forte, então é o espírito que vai guerrear contra ele. Porque a minha Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas. Então não é a carne que vai brigar contra as potestades malignas, é o espírito que vai brigar contra a potestade maligna através do jejum e oração, que o Senhor vai enviar os seus anjos guerreiros e vai detonar o cão. Jesus poderia ter usado o seu poder espiritual, caso quisesse, né, para satisfazer a sua necessidade material, que estava com fome, pois com certeza ele estava com fome sim, porque ele estava na carne. Então muitas das vezes o diabo, quando você começa uma campanha, o diabo faz de tudo para colocar uma contenda na sua vida, para que você quebre aquela campanha. E aí ele vai falar para Deus: e o Deus, ele não queria nada com o Senhor, é simplesmente mais um engano, né? Mas naquele exato momento, travava-se uma batalha espiritual extremamente grande entre as forças espirituais do bem e do mal. Satanás o confrontava porque sabia que Jesus estava com fome e estava enfraquecido fisicamente. Porém, Jesus tinha plena consciência de que o único pão que poderia alimentar-se naquele instante era o da palavra que procede da boca de Deus. Então, às vezes, irmão, nós só vencemos mesmo, às vezes não, nós só vencemos mesmo com a palavra de Deus. Ainda que nós estamos lá totalmente quebrados pelas lutas, tribulações, não desista. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de fazer campanha pelos seus filhos, suas filhas. Não desista de fazer campanha pelos seus maridos, suas esposas. Não desista de fazer campanha sobre a sua salvação. Não desista de fazer campanha e de lutar para parar de beber, de fumar, de jogar e prostituir. Sabe por quê? Porque você está no deserto. Quando você quer se livrar de uma coisa, Satanás vem impedir para que você pare de orar. Pare de bombardear ele. A oração sua está bombardeando o inferno dele. Ele está enfraquecido, os seus demônios estão de joelhos e eles estão pedindo: não me mande mais fogo, eu não aguento mais. Mas aí você não pode ter piedade deles, porque eles não têm piedade de ninguém. Então está na hora de mais colocar fogo ainda neles. Aprendemos com Jesus que em muitos momentos precisaremos nos alimentar espiritualmente com a palavra de Deus para que tenhamos forças para vencer as lutas que se levantam. Costumamos sempre cantar: pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Então, nós costumamos sempre cantar assim. Aprendemos com Jesus que ele venceu a Satanás no deserto. É lá no deserto que o cristão se forma na faculdade. Eu, para me ser hoje um pastor pentecostal, me formei no deserto. Eu passei toda a minha vida sofrendo.
Muitas das vezes alguém dizia que eu não ia conseguir. Se você quer ver um pouco o meu vídeo, veja o meu canal. Digite aí, né? Testemunho do pastor Paulo Sérgio D.A. Né? Então você vai ver que este testemunho, você vai ver só um pouquinho do que eu era. Talvez se você fosse eu, você deveria ter desistido. Eu já cheguei a ponto de chorar muito, muito, e falar com Deus: Deus, é como Jó, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, mas jamais eu te abandonarei. Apesar que teve um tempo que eu fiz uma loucura de dizer que eu ia abandonar Jesus, mas Ele não deixou eu abandonar Ele. Ele não deixou. Ele me respondeu no momento que eu precisei. Então, vejamos aqui uma segunda parte sobre a tentação de usar o nome de Deus para dar cobertura a atitudes erradas, né? Então tem muitas pessoas que usam o nome de Deus para dar cobertura a atitudes erradas. A partir do verso 5 de Mateus 4:5, o texto declara: então o diabo o levou à cidade santa e colocou-a sobre o pináculo do templo. E no 6, e ele disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos: ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não atentará ao Senhor teu Deus. Então veja que assim também nós vemos falsos profetas mentirosos que usam também as mesmas estratégias de Satanás, que eles chegam como anjo de luz e eles são mesmo Satanás, são demônios. Então, o diabo usou a própria verdade lá no Salmo 91 para fazer Jesus se suicidar, para matar Jesus, para Jesus pular do prédio, do alto daquele pináculo do templo, né? Então, Jesus levou ele ao pináculo do templo. E de lá, Jesus avistou toda a cidade, toda a terra. E Satanás então disse: atira daqui, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos para te socorrer. Quer dizer, o diabo citou a verdade? Citou. É o que acontece com muitos pastores na mídia. Cita a verdade, mas uma verdade distorcida. Por exemplo, igual eu dei aí, o exemplo da rosa ungida. Essa sinagoga de Satanás, todas elas, que te dá uma rosa ungida e manda você levar para casa, aí você manda as maldições da sua casa entrar tudo na rosa, você está amaldiçoando Jesus. Então, quer dizer, eles estão usando a palavra em Cantares capítulo 2, que Jesus é a rosa de Saron. E aí, o que acontece? Aí você chega lá e amaldiçoa Jesus. Como a maldição não pode pegar em Jesus, ela vai pegar em você. Então, eles usam a verdade distorcida, são estratégia do diabo. O holocausto, o sacrifício, dá o seu Isaac, sacrifica o teu Isaac. Veja que eles usam uma verdade distorcida. Não existe sacrifício. Abraão não sacrificou Isaac. Abraão não chegou a sacrificar. Ele sacrificou um cordeiro no lugar do Isaac. O Isaac de Abraão voltou para trás. Então eu aconselho você, quando você for sacrificar o seu Isaac, coloque todo o seu Isaac no altar. Depois você chegue para esse tal mercenário sacerdote de Satanás e diga para ele: Abraão colocou tudo no altar. Não foi? Foi. Abraão colocou o Isaac dele no altar. Foi, não foi? Então agora Abraão não sacrificou o Isaac dele. Ele colocou no altar e Deus mandou Abraão levar o Isaac de volta. Então eu estou levando o Isaac meu de volta e vou deixar uma pratinha de 1 centavo aqui, que é o meu sacrifício. Então, irmão, Satanás, ele tem as estratégias como roubar as pessoas, né? Será que nós acharíamos sensato um crente subir num prédio e dizer: olha, gente, eu vou me jogar deste prédio porque está ordenado por Deus aos anjos que me guardem? Você imagina se qualquer pessoa fosse subir num prédio e falar: vou me jogar lá? Isso é o que? Isso é atentar ao Senhor, vosso Deus. É claro que essa atitude, irmão, né, está totalmente errada. Não podemos colocar nossa vida em risco de forma tão irresponsável. E ainda pedir ao Senhor que nos proteja, né, para um ato de tamanha irresponsabilidade. Então, por isso que muitas pessoas estão sofrendo, né, porque elas tentam ao Senhor. Elas colocam a arma na cabeça e elas mesmo falam: eu vou puxar e posso não morrer. E acaba acordando do outro lado. O que estamos aqui ensinando é que não podemos usar o nome de Deus para dar cobertura a comportamento errado.
uma pessoa que ela citou que ela se lembra de um caso, né, de uma irmã que estava intrigada com outra irmã. E todos os dias orava pedindo a Deus que mandasse fogo de juízo sobre a outra. Sua atitude estava errada e, ao contrário, deveria orar pela outra, pedindo a Deus que o abençoasse e que aquele conflito fosse resolvido. Nos dias de hoje, temos visto muitas gentes usando o nome de Deus e até a sua palavra, né, dar cobertura e comportamento errado. Mas deixa eu citar um pouco aqui. É claro, obviamente, que a Bíblia manda a gente orar pelos nossos inimigos, orar pelos aqueles que nos perseguem. Mas a Bíblia não diz que nós não devemos pedir justiça a Deus. A Bíblia diz que toda justiça cabe a Deus. Nós vemos que Moisés pediu justiça a Deus e 250 homens de Coré foi engolido pela terra. Nós vemos aí que Elias pediu justiça a Deus e Elias matou 400 profetas. Na teologia me parece que se diz 850 profetas, que eram todos os profetas de Baal, né? E os profetas de Acabe. Então veja bem, então no entanto, nós vemos aí os 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acabe. Então veja bem, então no entanto, existe você pedir justiça a Deus. Claro que você ora a Deus, se esta pessoa tem plano, o Senhor tem plano de salvação, que o Senhor salve ela, mas que também o Senhor faça justiça e julgue entre mim e ela. Porque Salomão julgou entre as duas mulheres. E o Espírito de Deus de Salomão, que estava sobre Salomão, deu discernimento de quem verdadeiramente era o filho. Quem é o nosso juiz? Jesus. Deus. A Bíblia diz também que Deus vinga dos seus inimigos. Se Deus vinga dos seus inimigos, por que Ele não vingaria daquele também que está tocando os seus ungidos? Afinal de contas, Ele disse, não tocai aos meus ungidos e nem aos meus profetas façais mal. Ai daqueles que tocam nos meus ungidos, porque são como tocar nas meninas dos meus olhos. Então nós temos que entender isso aí, que o Senhor Deus, Ele tem defendido os seus santos. Em toda a história de Israel, Deus defendeu Israel e até hoje defende. Então veja que não é pecado nenhum também você pedir justiça a Deus sobre aquele que te fez injustiça. O que você não pode fazer é justiça com as próprias mãos, porque senão você passará pelos homens. Se você entregou sua causa na mão de Deus, né? Se você entregou sua causa na mão de Deus, você tem que confiar e deixar Ele resolver. Se você vai lá e tira da mão de Deus, aí não vai haver solução, né? Se alguém anda orando para que seu time preferido ganhe uma partida de futebol, ou se há alguém orando para ganhar na loteria, saiba, meus queridos, que com esta oração Deus não tem pacto, e estas não são respondidas. Tem gente que, oh Deus, tomara que eu venha na telecena, na Mega, essa daí Deus não responde. Mas como as pessoas ganham? Porque Satanás também ciranda e faz também com que ele ganhe, e Deus permite. Não tentemos ao Senhor, usemos a nossa fé e o nosso direito de reivindicar sua proteção com responsabilidade e compromisso com sua palavra. A tentação de adorar a criatura em vez do Criador. Vejamos o que o texto diz aqui. Mateus capítulo 4:8 diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou, dizendo: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviam. Irmão, olha quanta safadeza desse animal, esse maldito fedido, esse bicho que fede enxofre. Esse maldito tem a capacidade de chegar e pedir que Jesus adore a ele, o Deus que criou ele, o Todo-Poderoso. Satanás, ele faz de tudo para que nós se prostrarmos também diante dele. O que aconteceu? Que Satanás chegou e disse: eu te dou toda esta glória, se somente prostrares e me adorares.
Como Satanás não conseguiu convencer o nosso Deus, ele então partiu para essa sinagoga satânica, para esse filho de Satanás que só apacenta as ovelhas por causa do dinheiro. Então o diabo chamou eles a um canto e disse: se me adorares e não pregares salvação, te darei tudo nessa terra. E eles então firmaram o pacto com o diabo, porque hoje você tem que deixar o seu carro nessas igrejas, nessas sinagogas, deixar sua casa, deixar seu salário, né? Senão você está amaldiçoado. Então, quero te dizer uma coisa, que nenhuma maldição, nenhum encanto prevalecerão contra os santos de Deus. Então, veja bem que Satanás pretendia desviar Jesus da adoração ao Pai. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4:3, João 4:23. Adorar a criatura em lugar do Criador tem sido uma das grandes mentiras nos dias de hoje. E vem a ser, né, por isso que está ocorrendo tanta degradação moral e espiritual nas igrejas. Em Romanos capítulo 1, 24 ao 27, Paulo mostra as consequências que surgem a partir do momento em que o homem deixa de ser um adorador de Deus. Quando você deixa de adorar a Deus, veja com que consequência você se enquadra. O homem entrega a corrupção moral e espiritual. No versículo 24 está escrito assim: por isso Deus entregou tais homens a imundícias, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então veja bem, então Satanás ele usa os seus sacerdotes na sua sinagoga para distorcer a Bíblia. Eles pregam uma coisa, te mostrando uma coisa, mas você está cego espiritualmente, andando atrás de cego. Hoje nós vemos aí a teologia da prosperidade, que eu chamo a teolatria da prosperidade, porque hoje a teologia virou uma idolatria. Então as pessoas, hoje as igrejas, elas querem enriquecerem. As pequenas que estavam pequenas não se manteve, quiseram crescer e foram crescendo, abrindo a porta do inferno e levando as almas para o inferno. Eu quero te dizer que o amor ao bem material, o amor à teologia da prosperidade, tem destruído milhares de pessoas. O ser humano passa a cultivar relacionamentos afetivos contrários ao princípio de Deus. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, pelo contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher se inflamarem mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então veja bem, fomos criados para adorar a Deus. E quando nós desviamos deste alvo, experimentamos degeneração, a corrupção moral e espiritual. Então, por causa da desobediência do homem, Deus entregou ao diabo para castigá-lo, essas pessoas. Vamos concluir então aqui. Quantos querem ser vitoriosos sobre as tentações? Você quer ser vitorioso sobre as suas tentações? Só há um caminho que nos recomendamos pelo salmista, no Salmo 119, versículo 11, que diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então você tem que guardar as palavras do Senhor no seu coração, porque quando você lembra daquilo, você vai saber que você está transgredindo e você não vai